Racionalismo cristão, filosofia espiritualista, fortalece, esclarece e espiritualiza. Livreto, indagações espiritualistas. Racionalismo cristão, 2018, indagações espiritualistas, Rio de Janeiro, Casa-Chefe. 24 páginas. Espiritualismo, filosofia. A diretoria de ação doutrinária da Casa-Chefe do Racionalismo Cristão coordenou os trabalhos de composição, revisão, diagramação e impressão deste livreto, impresso no Brasil. A reprodução deste livreto, no todo ou em parte, não deverá ser efetuada sem autorização prévia por escrito do editor, sejam quais forem os meios empregados. Os endereços das casas racionalistas cristãs podem ser obtidos pelo telefone 0 operadora 21 2117 2100 Ligações do Brasil. E mais 55 21 2117 2100 Ligações de outros países, e no site do Racionalismo Cristão na internet. Endereço para correspondência: Casa-Chefe do Racionalismo Cristão, Rua Jorge Rude, 119, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CEP 20550-220. E-mail: casachefe@racionalismocristão.org. Site: Racionalismo Cristão. Racionalismo cristão, filosofia espiritualista, fortalece, esclarece, espiritualiza. Indagações espiritualistas. Sumário. Ao leitor, página 2, Indagações espiritualistas. Pergunta 1, página 6. De que forma o racionalismo cristão pode contribuir para a redução dos conflitos humanos? Pergunta 2, página 9. O que é a vida? Pergunta 3, página 11. Quais são os objetivos do racionalismo cristão? Pergunta 4, página 13. Qual é a natureza e a finalidade dos trabalhos desenvolvidos na Casa-Chefe e nas demais casas racionalistas cristãs? Pergunta 5, página 17. A que se deve o êxito dos trabalhos realizados nas casas racionalistas cristãs e qual o papel do militante nesse contexto? Racionalismo cristão, filosofia espiritualista, fortalece, esclarece, espiritualiza. Ao leitor. Com a edição do presente livreto, conclui-se a primeira parte do projeto Indagações Espiritualistas, num total de 5 perguntas e respectivas respostas. Esta iniciativa tem o objetivo de incentivar a equiparação de saberes, bem assim a reflexão dos ensinamentos racionalistas cristãos, tão importantes de serem cultivados quanto valorizados e praticados neste mundo, onde se acentua o imediatismo e a busca por soluções fáceis. Na continuação deste trabalho, serão tratados temas relacionados aos mais diversos panoramas da vida cotidiana, as relações existentes entre os aspectos físicos e a realidade espiritual que lhes dá suporte. É importante ressaltar a participação ativa que este trabalho teve dos militantes da Casa-Chefe, os quais, sob a orientação direta da presidência e supervisão da diretoria de ação doutrinária, se dispuseram em aprofundar os temas propostos, a interagir e debater ideias, e sugerir novas abordagens, em demonstração de união e senso de equipe digna de nota. No decorrer do processo de formulação das perguntas e organização das respostas, houve a máxima preocupação no sentido de que a elaboração dos conteúdos deveria seguir a tradição literária própria do racionalismo cristão, com textos profundos e analíticos, mas, ao mesmo tempo, elegantes e simples. A demanda cada vez mais crescente de livros racionalistas cristãos, sobretudo dos que desdobram seus ensinamentos basilares, é, fora de questão, fato positivo e surpreendente que, antes de tudo, demonstra um nível de interesse da sociedade por temas transcendentais, que não se cingem apenas ao campo dos fenômenos físicos. Promovido pela Casa-Chefe,
O estudo sequencial e criterioso da filosofia racionalista cristã é uma via segura de preservá-la dos impulsos místicos e fantasiosos, que são, por natureza, contraditórios à sua essência filosófica. Não se pretende apresentar aos estudiosos dos fenômenos da vida um conjunto de ensinamentos inéditos, tampouco uma panaceia para os dramas humanos. O racionalismo cristão tem sua identidade própria, uma vez que seus postulados estão plenos de lógica e são perfeitamente harmônicos entre si. Na imensa maioria das vezes, coincidem com afirmativas de outras linhas filosóficas é porque divulga conceitos universais. E sempre reterá, precisamente por ser evolucionista, o que de mais elevado houver em cada vertente ou ramos da filosofia. Esperamos que os prezados leitores absorvam os ensinamentos espiritualistas contidos neste livreto e os pratiquem no cotidiano, para que possam viver mais plenamente, reconhecendo as magníficas oportunidades de crescimento que a vida apresenta a todo instante. O editor, junho de 2018. De que forma o racionalismo cristão pode contribuir para a redução dos conflitos humanos? Aspecto filosófico. Desde a implantação do racionalismo cristão, essa filosofia espiritualista é divulgada nas casas racionalistas cristãs por método disciplinar próprio, que possibilita aos estudiosos e pesquisadores da espiritualidade analisar as causas dos fenômenos psíquicos e compreender seus efeitos sobre os seres humanos em geral. Origem. Com fundamento nos princípios racionalistas cristãos, depreende-se que os conflitos humanos têm origem no próprio indivíduo, precisamente por lhe faltar segurança íntima em torno dos seus valores ao desconhecer os atributos espirituais inatos. A incompreensão da realidade concernente às leis evolutivas e suas relações na convivência entre as pessoas responde pela prepotência que marca o comportamento social. Constatação: o desconhecimento das leis evolutivas por parte do ser humano transforma a sua insegurança em agressividade, ensejando ocorrências desagradáveis, cuja superação demanda a resistência moral e serenidade, a ser desenvolvida pelo autoconhecimento proporcionado pelo estudo da espiritualidade. Essa reflexão tem cunho ético-moral e se volta, de modo especial, para o momento atual vivido pela humanidade. Conhecimento, por meio da divulgação de seu conteúdo espiritualista, que demonstra serem os indivíduos os construtores da própria realidade. O racionalismo cristão contribui para o esclarecimento individual e coletivo, eliminando as matrizes psíquicas geradoras de distúrbios internos e externos. Essa filosofia espiritualista adverte que os pensamentos e sentimentos, bem assim as escolhas e ações, geram consequências. Assim sendo, os seres humanos estão a todo momento produzindo causas que redundarão em alegria ou tristeza, frustração ou felicidade, prosperidade ou escassez. Liberdade. A abordagem de caráter essencialmente espiritualista promovida pelo racionalismo cristão liberta o indivíduo das ações inferiores e possibilita a compreensão não só do sentido, mas, principalmente, da utilidade das diferentes expressões humanas quando direcionadas para o desenvolvimento moral da sociedade, auxiliando-a a se despojar dos sentimentos inadequados ao substituir os impulsos irrefletidos pelo uso cada vez mais ampliado da razão. Conclusão: o conhecimento da espiritualidade amplia a capacidade de discernimento e esclarece a verdadeira composição do indivíduo, informando-o quanto à própria essência espiritual, que é o fundamento da sua dignidade. Essa realidade enseja a reflexão lógica e madura sobre os acontecimentos da vida com base na identificação dos autênticos valores do espírito, que contribuem de maneira eficaz na redução dos conflitos humanos e na construção de uma sociedade mais solidária e fraterna, em que o individualismo cede lugar à consciência da unidade entre todos os seres. O que é a vida? Ação,
Vida é a ação do princípio inteligente sobre a matéria. É, portanto, dinamismo permanente dos elementos constituintes do universo. Como campo essencial de atividade, cada emanação da inteligência universal produz os fundamentos imprescindíveis ao seu aperfeiçoamento no decorrer da eterna trajetória evolutiva. Equívoco. É equívoco pensar que o surgimento da vida na Terra deu-se ao acaso, por mera associação aleatória de elementos químicos fundamentais, cujos átomos se agregaram fortuitamente. O racionalista cristão reconhece a ação constante e ordenada do princípio inteligente em todos os fenômenos. A vida do universo no seu aspecto amplo e construtivo é a mais poderosa expressão da realidade, que tudo integra de forma vertiginosa e incomensurável. Crescimento. O ser humano evolui espiritualmente de forma sensível quando faz de sua vida objeto do próprio crescimento moral, aplicando seus recursos intelectuais e psíquicos em favor da própria preservação, consciente dos valores elevados que ela encerra. Evolução. O indivíduo desenvolve a virtude ao evitar erros, da mesma forma que amplia seus atributos espirituais ao superar desafios. Por meio da razão, é capaz de compreender a ordem universal estabelecida pelas leis evolutivas e, com força de vontade, pode orientar a si próprio para o verdadeiro bem da vida, que é a evolução. Conclusão. O conhecimento da vida real é um processo contínuo de estudo. Por isso, o racionalismo cristão faz um apelo eloquente e constante ao estudo e ao raciocínio, no sentido de que a humanidade compreenda a necessidade imperiosa de se entregar a perseverante esforço para se tornar cada vez melhor e crescer espiritualmente. Racionalismo Cristão, 45ª edição, página 17. Pergunta 3. Quais são os objetivos do racionalismo cristão? Luís de Matos, humanista e conhecedor profundo da espiritualidade, codificou o racionalismo cristão, doutrina esclarecedora, para responder aos questionamentos mais íntimos sobre a existência e oferecer um guia seguro para o transitar das pessoas neste mundo. Racionalismo cristão, 45ª edição, página 10. Apresentação. O racionalismo cristão é uma filosofia espiritualista que aborda e desenvolve uma série de questões existenciais de grande interesse para a humanidade. Em uma perspectiva realista, pode-se afirmar que seus objetivos se entrelaçam e se complementam visando o bem-estar, sem, contudo, perder sua identidade como filosofia que fortalece, esclarece e espiritualiza as pessoas que seguem seus princípios e sua disciplina. Fortalecimento. No conjunto harmônico das ações espiritualistas promovidas pelo racionalismo cristão, destaca-se uma das mais notáveis para o fortalecimento espiritual do ser humano, que é a prática diária de limpeza psíquica. Consiste ela nas irradiações dirigidas ao astral superior, sem horários certos para as atividades cotidianas, ou mais, sem disciplina no viver e cuidado com os pensamentos e sentimentos, o indivíduo não obtém o fortalecimento espiritual necessário à superação dos desafios que a vida apresenta a todo momento. Esclarecimento. Ao postular que o universo é constituído de princípio inteligente e matéria e que a vida expressa a interação desses dois elementos, o racionalismo cristão propõe uma visão mais profunda, que se diferencia do conceito estritamente materialista que reduz os seres humanos às suas dimensões orgânicas e intelectuais. Essa filosofia espiritualista conscientiza o indivíduo de sua composição astral e física, dos atributos e das faculdades espirituais de que é portador e da incomensurável força de seus pensamentos. Espiritualização. Com o objetivo de espiritualizar as pessoas, a filosofia racionalista cristã valoriza o estudo, sobretudo o autoconhecimento, derivado da compreensão da própria personalidade e da sua composição astral e física,
como espírito que são a vivenciar experiências humanas. As verdades por elas alcançadas em suas pesquisas e análises adquirem significado pleno quando o conteúdo é situado num horizonte mais amplo, porque passam a entender o processo evolutivo em que se encontram. Inseridas e a inexorabilidade das leis evolutivas, que regem a existência. A agudeza do conhecimento contido nesse estudo rompe os esquemas materialistas, incapazes de responder às questões básicas da vida, pois a espiritualidade supera qualquer imposição cultural ou geográfica ao revelar o sentido universal de que é portadora. Conclusão: à luz das abordagens apresentadas, conclui-se que o racionalismo cristão tem objetivos direcionados ao equilíbrio psíquico e ao esclarecimento espiritual dos seres humanos. Pergunta 4. Qual é a natureza e a finalidade dos trabalhos desenvolvidos na Casa-chefe e nas demais casas racionalistas cristãs? Apresentação: sempre foi um desafio, e no mundo contemporâneo ainda é, melhorar a realidade da vida humana na Terra com a força do esclarecimento espiritual, a ser vivenciada por homens e mulheres realmente comprometidos com o autêntico espiritualismo. Desde o início do século XX, o racionalismo cristão, com sua perspectiva otimista e ao mesmo tempo diligente, enriquece a visão do ser humano acerca de sua própria composição astral e física, indicando-lhe a necessidade de compreender o aspecto transcendental da vida no planeta e o processo de aprimoramento evolutivo no qual está inserido. Natureza: a essência dos trabalhos desenvolvidos na Casa-chefe e nas demais casas racionalistas cristãs em nível mundial tem por natureza a prática do bem, a necessidade de comunicar e expandir esse conceito, tornando-o comum a todos que o procuram, é a principal fonte de estímulo da ação racionalista cristã. Portanto, as atividades humanitárias e educativas que emanam das casas racionalistas cristãs têm como fundamento ético o caráter moral conferido à prática do bem. Essa noção não é formal ou abstrata, tampouco genérica ou teórica, pois seu conteúdo é concreto e claro, tem sentido objetivo e decorre de um conjunto de condições que efetivamente permitem aos espíritos em evolução na Terra atingirem de maneira célere o propósito superior e precípuo que trazem de seus mundos de estágio, que é a evolução. Finalidade: os trabalhos espiritualistas desenvolvidos nas casas racionalistas cristãs têm dimensão física e fluídica. A tarefa de natureza física se consubstancia na ação dos militantes como seres humanos dinâmicos capazes de executar, de forma metódica e disciplinada, as inúmeras incumbências normativas elencadas na última edição do livro intitulado Prática do Racionalismo Cristão, um dos livros da filosofia que promove o equilíbrio psíquico por meio do esclarecimento e fortalecimento espirituais. O trabalho voluntário dos militantes, dentro da ótica racionalista cristã, se perfila como obrigação moral de servir ao semelhante e expressão de respeito e reverência às gerações que conviveram com os mestres espiritualistas Luís de Matos, Antônio Cotas e Humberto Rodrigues, que legaram à humanidade exemplos de dignidade e do amor ao gênero humano. As dimensões física e astral citadas, com efeito, se entrelaçam naturalmente, proporcionando o intercâmbio de relações e identidades entre as casas racionalistas cristãs no plano físico e, no campo astral, as forças superiores, que coordenam as diversas atividades espiritualistas desenvolvidas, que são sempre estáveis, precisamente por não dependerem de maneira exclusiva dos militantes, mas, de modo específico, da qualidade de seus pensamentos elevados e altruístas, que perdem o sentido e a profundidade se lhes faltar essa conscientização. Conclusão: para efeito de aprendizagem, pode-se afirmar que a síntese extremamente simplificada da estrutura teórica do racionalismo cristão e das atividades disciplinares desenvolvidas nas casas racionalistas cristãs abrange duas finalidades essenciais e precipuas. Em campo astral,
encaminhar espíritos desencarnados aos seus mundos de estágio, dissolver as formas pensamentos danosas ao ambiente e promover o equilíbrio psíquico dos seres humanos, em razão do saneamento feito pelas forças superiores durante a limpeza da atmosfera fluídica da Terra. Em plano físico, por meio das atividades espiritualistas desenvolvidas nas casas racionalistas cristãs, proporcionar a saúde física oriunda do combate às doenças psicossomáticas, proporcionando aos seres humanos ânimo e coragem no enfrentamento dos problemas cotidianos que a vida apresenta a todos. Quer no campo astral, quer no plano físico, as ações racionalistas cristãs podem ser condensadas e entendidas como um conjunto de circunstâncias que permite aos espíritos encarnados e desencarnados atingirem seus objetivos evolutivos, tendo em vista o bem próprio e o coletivo. Pergunta 5. A que se deve o êxito dos trabalhos realizados nas casas racionalistas cristãs e qual o papel do militante nesse contexto? Introdução. Não seria apropriado abordar o tema proposto sem que ele fosse precedido pelo estudo da origem da palavra êxito na perspectiva espiritualista. Impõe-se um entendimento claro voltado para a compreensão desse vocábulo. Segundo a etimologia latina, a palavra êxito significa resultado, sucesso, fato que faz as pessoas bem-sucedidas se distinguirem das demais, por produzirem efeitos extraordinários no meio em que atuam. É preciso reconhecer que a excelência conquistada em qualquer atividade humana depende do estabelecimento de método com regras definidas, bem assim da observância rigorosa a determinados postulados. Mas isso seria limitar o objeto de estudo da filosofia racionalista cristã a um sentido bem estrito, sobretudo incompleto se parássemos por aí, a contemplar apenas os aspectos externos. Portanto, não se deve erroneamente presumir que a finalidade principal da vida seja obter sucesso no sentido de acumular recursos materiais, desfrutar comodidades ou vivenciar sensações de toda a ordem. Na pauta dos objetivos do espírito em evolução, certamente constam as realizações econômicas e sociais. Entretanto, elas não devem constituir a meta principal de suas ações. Identificar-se com a espiritualidade e ampliar significados é abrir-se para uma realidade muitas vezes desconsiderada. A pessoa que conhece seus recursos espirituais dispõe de capacidade diferenciada para avaliar as possibilidades de triunfo nos empreendimentos e se esforça para alcançá-lo, certa da vitória. Conceitos basilares. O processo evolutivo representa, concretamente, o ponto central da atividade racionalista cristã, que está efetivamente voltado para o atendimento das demandas de crescimento espiritual do gênero humano. Diante das múltiplas expressões dessa conscientização, o racionalismo cristão estabelece um roteiro seguro para que sejam contempladas as necessidades psíquicas das pessoas que procuram as casas racionalistas cristãs. Na codificação da filosofia racionalista cristã, duas grandes afirmações sobressaem extraordinariamente das quais derivam seus ensinamentos: a realidade do processo evolutivo e a composição universal, ambas ressaltadas em seu livro essencial denominado Racionalismo Cristão e, ao longo do tempo, nas demais obras racionalistas cristãs editadas pela Casa-Chefe. O ponto filosófico ressaltado pode parecer muito complexo para ser exposto logo de início, mas é de fácil compreensão quando a realidade ao redor é analisada. Mais que isso, ele esclarece fundamentalmente o que será exposto em seguida. Bem-estar espiritual. Nas casas racionalistas cristãs, o êxito dos trabalhos realizados se revela nos detalhes, na sutileza do ambiente fluídico formado, na disciplina dos militantes, no clima de otimismo e solidariedade humana. A cada reunião pública de limpeza psíquica e esclarecimento espiritual, o racionalismo cristão proporciona aos assistentes e militantes a alta oportunidade de interiorização, de fortalecimento da alma, de vivência da espiritualidade elevada e de entendimento do real sentido da vida, que é a evolução adquirida através do esclarecimento espiritual, que permite a harmonização de pensamentos,
a subjugação dos impulsos, a ampliação do discernimento. Intercâmbio. Nas reuniões espiritualistas das casas racionalistas cristãs, o trabalho se desenvolve em dois campos vibratórios, o astral e o físico. Com duas equipes interagindo entre si, as forças superiores e a militância do racionalismo cristão. Dessa forma, os militantes devem ter sempre em mente os elevados objetivos desse intercâmbio espiritual, aprender, para analisarem a si próprios, e trabalhar, para se aperfeiçoarem moralmente, de modo a produzirem as condições necessárias à atração de espíritos do astral superior, que coordenam os trabalhos realizados em nossas casas. Importância do estudo. A exigência do conhecimento disciplinar básico por parte dos militantes e sua consequente aplicação prática garantem a segurança dos trabalhos realizados nas casas racionalistas cristãs. O conhecimento filosófico espiritualista proporciona a fundamentação necessária para esclarecer de modo convincente os assistentes das reuniões públicas, de modo a aliviar suas angústias e lhes facultar o aprendizado mediante essas orientações coerentes e positivas, levando-os, sobretudo, à reflexão mediante exemplos salutares e dignificantes que se alinhem com os princípios racionalistas cristãos. Relevante entendimento. A harmonia do conjunto astral superior e militância é realçada como objetivo a ser alcançado pelo grupo, num processo espiritual em que a dedicação de cada militante interage com a dos demais, estabelecendo uma corrente fluídica poderosa, cujo benefício para a humanidade é muito maior que o resultado da soma das partes. Renúncia. O desprendimento da militância assinala a excelência do trabalho em equipe e revela a expressão prática do entendimento sobre a mensagem espiritualista do racionalismo cristão. Pontualidade e assiduidade são condições formais para o exercício das funções disciplinares estabelecidas nas casas racionalistas cristãs por parte dos militantes, sem as quais a improvisação, inimiga da disciplina, impediria a eficácia dos trabalhos voltados para os assistentes de reuniões públicas. Aperfeiçoamento. Não há limite para o aperfeiçoamento nas funções exercidas pelos militantes das casas racionalistas cristãs, devendo cada um procurar constante aprimoramento da qualidade prática em suas diversas atividades, para dar o melhor atendimento possível aos assistentes de reuniões públicas. Senso de responsabilidade. Consciente de suas responsabilidades, o militante avança sempre em sua evolução, esforçando-se no sentido de corrigir suas imperfeições, de alinhar-se aos objetivos evolutivos através da prática do bem, sem preconceitos e distinções, sem esperar reconhecimento de ninguém, pois sabe que o exercício da abnegação proporciona assistência astral benfazeja das forças superiores. O militante entende que esse influxo vibratório, conjugado à consciência de estar cumprindo deveres, constitui a expressão máxima de bem-estar espiritual e material que pode gozar neste mundo de escolaridade, de tanta relatividade e inconstância, transmitindo esses valores aos assistentes das reuniões públicas nas casas racionalistas cristãs. Uma reflexão. Numa capital europeia, estava sendo construído um enorme hospital universitário. Os operários iam e vinham no meio da grande construção. Certo dia, chegou à cidade importante autoridade para visitar a obra. O ilustre visitante entrevistou 3 operários que carregavam pedras. Aos 3 fez esta pergunta: amigo, o que está fazendo? O primeiro respondeu-lhe: estou carregando pedras. O segundo disse: estou ganhando o sustento de cada dia. E o terceiro falou: estou construindo um hospital, onde muitas pessoas irão encontrar solução para as suas enfermidades, poderão ser acolhidas e tratadas. E, aqui, eu e minha família teremos assistência médica sempre que precisarmos. Observaram? Os 3 operários faziam o mesmo serviço, mas com pensamentos distintos. A reunião espiritualista também é assim. Ela é a mesma para todos os militantes, mas a maneira de cada um participar pode ser diferente. Depende da convicção, do senso de responsabilidade, da noção de compromisso,
dentre outros fatores. Há militante que vai à reunião de forma maquinal como o operário que simplesmente carregava pedras. Outro há que comparece à reunião para talvez fazer pedidos ao astral superior, visando apenas as próprias necessidades, como o operário que trabalhava somente para ganhar o salário. E há o militante que participa incondicionalmente da reunião com desprendimento e alegria, consciente da real dimensão do seu trabalho à semelhança do operário que trabalhava satisfeito, pois estava construindo um hospital, que muito auxiliaria a família e os semelhantes. Analise detidamente como transcorre a sua reunião. Tenha certeza de que não existem duas reuniões espiritualistas iguais. Em cada uma delas, nova oportunidade evolutiva é proporcionada a quem dela participe. Aproveite. Rio de Janeiro, 2018, livros editados pela Casa-Chefe do Racionalismo Cristão. Obras essenciais da doutrina. Racionalismo Cristão, 45ª edição. Texto completo da doutrina racionalista cristã. A vida fora da matéria, 24ª edição. Texto e ilustrações mostram e explicam a assistência do astral superior nas casas racionalistas cristãs e os fenômenos conhecidos como visões e fatos sobrenaturais. Prática do racionalismo cristão, 14ª edição. Normas disciplinares observadas nas casas racionalistas cristãs e orientações de interesse dos estudiosos e pesquisadores da doutrina. Obras complementares. A Chave da Sabedoria, 3ª edição, de Fernando Faria. Aborda o universo e a evolução do espírito. A felicidade existe, 14ª edição, de Luiz de Souza. Desdobramentos dos princípios racionalistas cristãos. A morte não interrompe a vida, 11ª edição, de Luiz de Souza. A morte marca a conclusão de uma jornada e o começo de outra, mas nunca o fim do que não termina, a vida espiritual. Antônio Cotas, Uma Lição de Vida, de Galdino Rodrigues de Andrade. Biografia do Consolidador do Racionalismo Cristão. Caminhos Certos, de Olga Brandão, 11ª edição. A professora emérita lembra que educação abrange o desenvolvimento da vontade e os problemas de saúde física e psíquica e a formação moral. As Aventuras da Família Matos, volumes 1, 2 e 3. De Wilson Carnevale Filho e Marcos Rocha. Histórias ilustradas que permitem às crianças e aos jovens entenderem o racionalismo cristão de forma divertida. Cartas Doutrinárias, volume 26, 2ª edição, de Antônio Cotas. Correspondências do Consolidador da Doutrina, registrando fatos do maior alcance sobre a vida dos seres humanos. Ciência Espírita, 8ª edição, de Antônio Pinheiro Guedes. Texto dirigido aos estudiosos da espiritualidade. Coleção Clássicos do Racionalismo Cristão, volumes 1, 2 e 3, de Luiz de Matos e Maria Cotas. Artigos, pronunciamentos e doutrinações de grandiosos espíritos de luz no presente. Coleção Clássicos do Racionalismo Cristão, volume 4, de Antônio Cotas. Reúne 60 comunicações doutrinárias com os mais diversos temas sobre espiritualidade. Como Cheguei à Verdade, 9ª edição, de Maria de Oliveira. Descrição de interessantes fenômenos psíquicos. Luiz de Matos, Sua Vida, Sua Obra, 2ª edição, de Galdino Rodrigues de Andrade. Biografia do Codificador do Racionalismo Cristão. Luiz Tomás, Benfeitor da Humanidade, de Galdino Rodrigues de Andrade. Biografia do cofundador do racionalismo cristão. Para quando os reveses chegarem, 4ª edição, de Fernando Faria. Trechos de doutrinações de espíritos do astral superior. Pensamentos para bem viver, 4ª edição, de Caruso Samel. Preceitos e mensagens que fortalecem a pessoa na luta pela vida. Racionalismo cristão e ciência experimental, volumes 1 e 2, de Glaci Ribeiro da Silva. Considerações sobre a ciência experimental e o espiritualismo. Reflexões sobre os sentimentos,
quarta edição, de Caruso Samel, aborda o desenvolvimento do caráter através do aprimoramento das virtudes, saber viver, quarta edição, de Pompeu Cantarelli, coletânea de artigos de cunho moral e educativo. Valor dos sentimentos, de Caruso Samel, considerações sobre os sentimentos e as emoções. Vibrações da inteligência universal, 10ª edição, de Luiz de Matos. Páginas literárias do codificador do racionalismo cristão. Racionalismo cristão, filosofia espiritualista, casa-chefe, Rua Jorge